Olá a todos, bem-vindos a mais um episódio do podcast Fora de jogo. Eu Explico. Então, o que é que nos traz esta semana? Paradita no campeonato, não é? Sim, houve um jogo para a Liga, mas foi paradinho, foi uma semana parada, porque entram em ação as seleções. E como entram em ação as seleções, os jogadores são convocados para a seleção, não podem jogar em todo lado ao mesmo tempo. Pois não, faz sentido. É verdade. Eles não podem estar em dois sítios ao mesmo tempo. Não convém. Mas dá-se também, deu-se também, aliás, a primeira eliminatória da Taça de Portugal, que é só em junho do próximo ano, afinal. Mas tem que se começar já a eliminar equipas, porque são muitas, então... São muitas. Só para terem a noção, hoje, para a Taça de Portugal, decorreram 30 jogos. O que quer dizer que Quantos? foram 30. O Jesus. que quer dizer que foram 60 equipas a jogo. Só hoje. Ontem foram mais 3, portanto, nada, façam as contas. É o quê? É verdade, é verdade. Porque para a Taça de Portugal tem esta coisa e maravilha e cena espetacular que é todas as equipas entram. Sejam elas do Campeonato de Portugal, sejam elas das distritais, todos os clubes são dignos de sonhar em chegar ao Jamor e à final da Taça de Portugal. Isso é fixe. É muito giro, é verdade. Daí ser considerada a prova rainha, não é? É uma verdade. E é sempre a festa da taça. E então, vamos analisar um jogo, o jogo da seleção A, e vamos analisar um jogo da Taça Portugal, da primeira eliminatória da Taça Portugal. Já para não falar que houve imensas equipas que ficam isentas nesta fase, que só entram na segunda, portanto, isto ainda assim... Então depois a segunda fase é só com essas equipas? São com as equipas que passaram agora esta primeira fase e as novas que vão entrar que já não ficaram isentas agora, que ficaram isentas da primeira fase. Mas porquê é que elas ficaram isentas? Sorteio. Não há razão nenhuma. Foi a sorteio e o nome delas não saiu. Ok, Pronto. I guess. É um método de seleção. Passa já por uma fasezinha à frente. A malta da primeira e da segunda liga ainda não entra agora, vai entrar lá mais à frente para os sorteios. Portanto, dificilmente agora se vai apanhar um jogo com o Benfica, ou com o Porto, ou com o Sporting, ou com outros. Então vamos ao primeiro jogo da semana. Eslováquia-Portugal. Yeah! Eslováquia, Portugal! Se foi um entusiasmo, muito bem, sim senhor. Então, é o primeiro jogo da semana que trazemos, Eslováquia-Portugal, que aconteceu na Eslováquia, não é? Tal como o próprio ordem do jogo indica, pequena, porque a primeira equipa é sempre a que joga em casa. Claro. Pronto. Daí ser Eslováquia-Portugal. E conseguimos mais uma vitória. Este Roberto Martínez, o nosso selecionador, ainda não sabe muito bem o que é perder com a seleção portuguesa. Portanto, tem Ainda bem discorrido... que continua assim. Em termos de resultado, tem-nos corrido bem. Será que em termos de exibição também nos tem corrido bem? Já é questionável pelo teu ar, eu diria que talvez não. Apesar de eu gostar de dizer que sim. Tem coisas... Pronto, enfim, é o quê? Então, na realidade, isto é a minha perspectiva, claro. Obviamente, depois isto cada um terá a sua. Mas isto foi uma exibição para esquecer de Portugal. Muito sinceramente. O que vale é que o que conta no final são os resultados. E não a exibição, é verdade. Havia um treinador muito conhecido na praça que dizia: eu não quero que as minhas equipas joguem bonito, eu quero é que as minhas equipas marquem golos. E tem razão, eu concordo. Errado não estava, não é? O Bruno Fernandes foi a melhor prenda de aniversariante numa festa sem grande animação. Portanto, o Bruno Fernandes fez anos no dia do jogo da seleção e marcou o golírio. O único gol da partida, na realidade. Foi preciso sofrer, aguentar algumas investidas da Eslováquia para a equipa da esquina estar com um pé e meio, no Euro 2004. Agora, a recepção ao Luxemburgo pode ser absolutamente decisiva. Se Portugal ganhar, pode já considerar ter os dois pés dentro do europeu. Uma coisa importante, não vamos ter o nosso capitão Cristiano Ronaldo. É verdade. Pronto. Tadinho. Ainda assim, apesar desta exibição fraca, vou deixar já salientado desde o início o destaque para o melhor arranque de sempre de Portugal na fase de apuramento. Portanto, Portugal nunca começou tão bem uma fase de apuramento. Aliás, eu lembro sempre que nós chegámos à última apertados na fase de apuramento. Andávamos sempre à rasca. Espero que isso não seja um mau presságio. Não, pelas contas que já estão feitas, não me parece. Ainda bem. Então, Roberto Martínez surpreendeu com um sistema de 4 defesas, mas ele parece que surpreendeu também ele próprio, na realidade. Portugal. Porque na realidade Portugal nunca conseguiu entrar verdadeiramente em campo na Eslováquia e mostrava-se incapaz de lidar sempre com a pressão que a Eslováquia colocava, sobretudo na primeira parte. A nossa posse de bola não foi afirmativa, mas claro que tudo ficou disfarçado com o gol do Bruno Fernandes,
antes do apito para o intervalo. Portanto, foi ali, salvo erro, aos 43 minutos, mas já vamos ver mais à frente, porque eu sei que tenho isso aqui alguns. Mas ainda assim, este golo vem na sequência de uma grande jogada da Eslováquia que podia ter dado em golo para eles. Portanto, nós podíamos estar a correr atrás do empate na realidade e foi mesmo ao poste. Portanto, foi muita sorte. Na segunda parte, Ronaldo foi um protagonista. Não pelos melhores motivos, diga-se de passagem, não é? O capitão da seleção teve várias oportunidades para resolver o jogo, mostrou-se ineficaz em frente à baliza e, para piorar a situação, ainda viu um cartão amarelo e, portanto, falha o jogo com o Luxemburgo por acumulação de amarelos. Enfim, na realidade, nada que não estivesse já um bocadinho a contar. Tenho que assumir que, apesar de ser grande fã do Cristiano Ronaldo, Sim, e a Ana é minha testemunha, sabe que eu É verdade, eu confirmo. defendo Eu também aqui gosto bastante dele. o nosso capitão. Ele não é, o Ronaldo não está ao nível que nos habituou, mas é assim, não quer dizer que ele... Atenção, o nível mais baixo do Ronaldo é um ótimo nível comparado com outros jogadores. Claro, claro. A verdade é que ele já não tem a mesma capacidade decisiva que tinha há 10 anos atrás ou há 15 anos atrás. Já lá vai o tempo, já há um desgaste enorme em cima dele também. Claro, e lesões e recuperações, e mesmo assim eu acho que ele não aguenta tanto tempo exatamente pelo cuidado físico Sim. que ele tem. Com algumas substituições que Roberto Martínez fez, Portugal conseguiu entrar verdadeiramente no jogo. A verdade é que foi o médio do Manchester United que entregou a melhor prenda de aniversário e salvou a seleção de males piores. E foi mesmo um lance de inspiração individual. Aquilo foi tática zero, foi mesmo um lance de inspiração individual. Pronto, para mim o melhor e o pior, lá está, Bruno Fernandes, o melhor em campo, sem dúvida nenhuma, levou completamente a seleção aos... Bem, Bruno Fernandes e Bernardo Silva estão numa forma inacreditável, cada um a jogar no seu Manchester United para o Bernardo Fernandes e Manchester City para o Bernardo Silva. Nem vou falar do Ruben Dias também. Incrível, para mim está ali um top 3. Aliás, nós temos uma seleção muito boa e quem tem o trabalho de ter que olhar para o nosso banco, consegue perceber que temos ali uma outra seleção para jogar. Fácil. Se de repente o Roberto Martínez lhe desse uma travadinha e decidisse tirar todos os que foram titulares e pôr 11 novos titulares, nós tínhamos 11 novos jogadores incríveis para jogar. Portanto, o problema do Roberto Martínez, para mim, é a escolha. É quem colocar. E mesmo assim, ainda convoca pessoas como o João Félix. Pronto, mas enfim. Acontece. Para outros 500, né? Malta que nem joga. Ele dá-se ao luxo de convocar a malta que ainda nem jogou um minuto esta época, pá. Espetacular. É incrível. O pior, para mim, Cristiano Ronaldo. Acho que nunca pensei viver tempo suficiente para dizer isto. Acho que foi o pior em campo, sim. Falhou inúmeras oportunidades, algumas daquelas... Enormes, é verdade. Alguns daqueles em que nós sabíamos que era certeiro, o Ronaldo ali não falhava, é raríssimo. Não teve a eficácia que Portugal precisou dele e ainda por cima, pumba, leva com o amarelo que tem um impacto direto. Apesar de que a falta para o amarelo não foi intencional, é verdade. Mas a verdade é que pronto, aconteceu e ele levou o amarelo, bem mostrado o amarelo, atenção, o amarelo foi bem mostrado, era uma falta para amarelo, mas isto aqui não tem a ver com a intenção do jogador, tem a ver com a gravidade da falta. Ele acertou com a chuteira no peito do guarda-redes da Eslováquia e atenção, pareceu ter sido à velocidade que o Ronaldo corre, né? E ele deslizou para acertar na bola. São coisas que acontecem no futebol, nós já sabemos, é uma falta para amarelo, mas não há intenção por parte do Ronaldo em magoar o guarda-redes ou tirá-lo do jogo, nem de perto nem de longe. Mas pronto, teve aqui este pequeno desaire e agora frente ao Luxemburgo. Roberto Martínez já disse quem é que vai ser titular. Aguardaremos, pode ser que ele ainda mude ideias até lá, mas aguardaremos e veremos como é que se porta a seleção também sem Ronaldo, até porque temos que preparar uma seleção sem Ronaldo. Sim, está. Ele não vai durar, não vai durar mais 20 anos na seleção. Portanto, ele deve ir ainda a este europeu em 2024, para o ano acho que ele ainda vai, mas eu não sei se ele vai ao Mundial. Tenho algumas dúvidas e, portanto, acredito piamente que Roberto Martínez tem que começar a preparar uma seleção sem Ronaldo. Por muito que seja uma era que nos custa a todos e a maior parte de nós lembra-se sempre de uma seleção com Cristiano Ronaldo, não é? Sim, mas pronto, sim, vai ser muito estranho não ver lá jogar. Pode ser que ainda vá para treinador. Olha, nunca sabe, por acaso acho que ele tinha perfil. Eu acho que ele, sim, acho que ele ia ter jeito. Acho que sim. E pronto, fechamos então assim o jogo da seleção. E portanto o primeiro jogo da semana e vamos ao segundo jogo da semana. Segundo jogo da semana.
Pá, Ana, a gente tem separadores. E tu continuas a fazer isto. Yeah. Não sei para que é que uma pessoa investiu um rim em separadores. Para depois, vocês não sabem, isto fica para cima de uma fortuna. E por ela agora achar que deve fazer o lugar de um separador. Oh, mas eu gosto. Pouco havia estar guardada. Então, qual é o jogo que nos espera da Taça de Portugal? Malta, decorreram 33 jogos para a Taça de Portugal este fim de semana. Houve muita bola para quem quis ver bola. Mas a verdade é que houve um que não passou despercebido aos olhos da comunicação social e que não podia passar aos olhos despercebidos de duas meninas de Coimbra, não é? Como é óbvio. Obviamente, um grande derby. É que verdade. mostrou. Eu não sei se gosto muito de chamar derby a um clube que está no Campeonato de Portugal. Foi mas pronto. derby, sim senhor. Mas sim, é verdade, é verdade. Então, Académica de Coimbra, União 1919, é o nome agora que ele tem, mas em Coimbra ele é conhecido como União de Coimbra, não é? Os dois E- clubes da cidade Os dois clubes da que cidade dividem a população. dividem mais ou menos, deve ser para aí uns 25, 75 Sim. na realidade, mas ok. A verdade é que era um jogo que já não acontecia há 39 A anos. sério. É verdade. Não tinha ideia disso. É uau. verdade. Já há muitos anos que a União de Coimbra e a Académica não se defrontavam e, portanto, a avaliar pela data, a 39 anos, foi a primeira vez que a União de Coimbra jogou no renovado Estádio Cidade de Coimbra. Portanto, a Ok. última vez que tinham jogado tinha sido no Velho em Calhabé, não é? Sim. Depois ele sofreu a remodelação para o Euro 2004 e a União de Coimbra fez a sua estreia. Aliás, fizeram todos a sua estreia, porque foi este ano a primeira vez que a Académica joga. Esta época que a Académica joga a primeira vez no Estádio Cidade de Coimbra. Sim, À conta de um. finalmente, estava a ver que nunca mais. Eu acho que eles te fizeram de propósito a guardar o relevado para o derby. Pronto. A ver se estava impecável. Quando Que não estava, malta, não estava. Mas pronto, enfim, outros 500. E a estreia da União de Coimbra, então, no novo estádio Cidade de Coimbra. Obviamente, novo como quem diz, tem 20 anos, mas tudo bem, é novo. É novo porque o jogo foi há 39, Exato. é novo. Casa muito bem composta, mais de 6 mil pessoas foram ver o jogo e foi a verdadeira festa da taça. Antes da entrada havia tudo, malta. O Fintas andou a tirar fotos, o Fintas é a mascote da Académica. Uma coisa mais fofa. Andou a tirar fotos com pessoas da União de Coimbra, com malta da Académica, com as pessoas que apareciam. Se iam ao jogo ou se não interessa. Havia cerveja à porta do estádio, aliás. Quem é de Coimbra sabe que não há jogo sem cerveja. Ou Exato, chá. exato. Algumas pessoas vão perceber esta dica. Chá também. Às vezes pode haver chá. Mas a verdade é que aquilo que se esperava era, sem dúvida nenhuma, um bom jogo de futebol. Até porque, quem é de Coimbra sabe, a rivalidade que divide estes dois clubes, a Académica que representa o clube dos estudantes e a União de Coimbra que representa os futricas. Os futricas em Coimbra são todos aqueles que não frequentaram a universidade ou o ensino superior. Portanto, a grande maioria uma grande parte, não sei se é a maioria, mas a grande parte da população de Coimbra. E é muito curioso, porque eu sempre ouvi o meu pai e a minha mãe a recordarem estes tempos dos jogos da União de Coimbra e que havia, malta, agressões à séria, havia porrada verdadeira. Eu lembro o meu pai uma vez dizer que eles começavam no estádio e acabavam cá embaixo na portagem. Tipo, vinha tudo por aí abaixo à porrada. E olha que o caminho é longo para vir a pé. É verdade, é Que verdade. ideia. Mas faz-se bem. Faz-se bem. À porrada, tu não A faz descer, nenhum. a Santa Ajuda, não é? É verdade, ou na arregaça também, que é logo ali ao lado. A verdade é que eles não dividem só a mesma cidade, como eles estão praticamente na mesma zona. Aquilo não fica um campo não fica muito longe do outro, portanto é mesmo, é muito interessante. É uma rivalidade já muito antiga. Sabe aquela coisa que se diz que é do Benfica não é do Porto? Em Coimbra é quem não é da Académica, não, quem é da Académica não é da União, quem é da União não é da Académica. Não há cá, mas se a Académica for, não. Quem é unionista é até morrer, quem é academista é até morrer e não se mistura. É verdade. É uma realidade. Se bem que a Académica, claro, inevitavelmente nos últimos anos teve muito mais visibilidade do que a União. A União passou por uma fase muito difícil até à sua extinção e agora ser chamada União 1919. Mas a verdade é que está a reerguer-se e acho que Coimbra só ganha em ter dois clubes bem classificados. Agora, moralismos à parte, este jogo foi de loucos, malta. Primeira coisa que eu tenho já a dizer é, primeiro eu sou academista, mas eu vou tentar, juro, ser o mais imparcial possível em relação a este jogo. Aliás, Mas nós somos os dois academistas. É verdade. Vai ser complicado, mas nós vamos fazer isto. é verdade, aqui a questão para mim que se impôs logo de início foi que eu acho que as duas equipas entraram com vontade de dar um bom espetáculo de futebol às pessoas. Até porque a casa estava mesmo muito, muito bem composta e as claques estavam a mancha negra de um lado e os ramos da arregaça do outro. A verdade é que... Sim, Ana, não faças essa cara.
Ramos. da Arregaça. É o quê? Um nome fácil de se dizer para começar. Sim, é verdade. Ramos da Arregaça. E acho que o árbitro começou logo no início a tentar estragar a brincadeira, se querem que eu vos diga. Foi assim um bocadinho. Entrou um bocadinho. Eles quase só se tocavam e era logo falta. Eu vou ser sincera, eu acho que ele claramente tomou um partido desde o início do jogo, obviamente, mas mesmo assim não resultou porque a Académica ganhou. Mas é claro que ele tentou ali tomar um partido, mas ainda assim eu acho que, e vou fazer a minha velha união, portou-se como um clube grande, que portou-se à altura, esteve muito bem. Aquele guarda-redes, malta da União, vocês guardem esse guarda-redes tipo para todo o sempre, porque ele é incrível, ele é um guarda-redes. Ele defendeu coisas que muitos guarda-redes da Primeira Liga não defenderiam. Portanto, muito bom guarda-redes, sim senhor. E as duas equipas estão de parabéns pelo espetáculo que deram e, sobretudo, porque não deram aos adeptos 90 minutos de futebol, mas sim 120 minutos de futebol, porque isto foi jogo para ir a prolongamento. Portanto, foi bom. Foi mesmo para fazer render ao máximo. É verdade. Com histórias diferentes, a Académica, que milita atualmente na Liga 3, esteve 64 anos na Primeira Divisão e a União, que disputa o Campeonato de Portugal, apenas competiu no principal escalão do futebol nacional na época 72-73, portanto teve lá uma vez. A Académica venceu a União por 3-0, em jogo da primeira eliminatória Taça Portugal de Futebol, que marcou o reencontro destes velhos rivais 39 anos depois do último jogo. Num jogo de fortes emoções até ao final, malta, os golos foram apontados dois por João Vítor, que bisou na partida, e o nosso Francisco Ferreira, o mais conhecido por Chico Bala, que já nos habituou às suas corridas. Chico Bala. É verdade. Até a Ana já ouviu falar do Chico Bala. Sim. Malta, Coimbra está encantada com o Chico Bala. Em 2 jogos fez no último jogo um gol e agora voltou a fazer. Anda-se a portar bem, nosso Chico Bala. É verdade. Já no prolongamento, que foram marcados estes 3 golos, em que a formação unionista jogou reduzida a 10 por expulsão de Amaral, que era o capitão da equipa, por duplo amarelo, mesmo a acabar o tempo de compensação da fase regulamentar. Portanto, mesmo ali a cair dos 90, Amaral foi expulso. Se me disserem foi bem expulso, é assim, a verdade é que ele não foi um cartão vermelho direto. Ele esticou-se um bocadinho nas faltas, é verdade. Se aquela falta em si era para amarelo, deixa-me algumas dúvidas. Mas eu acho que foi a acumulação de faltas que ele foi fazendo ao longo do jogo e o árbitro decidiu que aquela era, já chega, estás a esticar já muita corda e portanto vais levar amarelo que é para aprender. Só que já era o segundo amarelo e portanto ele foi expulso. Ainda assim, malta, a União deu que fazer à Académica. Atenção, aliás, para vocês terem aqui uma pequena noção, os primeiros 3-4 minutos foram absolutamente União de Coimbra. A Académica nem conseguia quase sair do seu meio campo. Portanto, foi encostado às redes, a União entrou mesmo com vontade de ganhar. Foi um jogo muito equilibrado nos 90 minutos. Surpreendeu-me um bocadinho o sistema tático do Tiago Moutinho, mas é assim, ele já nos habituou a ter que levar com estes sustos, digamos assim, mas eu não esperava que ele jogasse só com 3 defesas, vou confessar. A par que o União jogou com 5. A verdade é que se pensarmos, mas o União estava mais a defender, como é óbvio, sabendo que a Académica joga num campeonato acima, não é? Claro. É natural que se tentassem proteger mais, mas vou-vos já dizer que não senti nada que eles pusessem o autocarro à frente da baliza ou uma coisa do género. Eles tentaram sempre sair para o jogo, tentaram sempre marcar o golo. Muito mérito a nossa defesa, muito azar e falta de pontaria também dos jogadores da União, é uma realidade, também faz falta, e do lado da Académica a mesma coisa. Aliás, a segunda parte do tempo regulamentar só deu Académica, foi mesmo tiros atrás de tiros, o que me preocupa a falta de eficácia da equipa, vou ser muito sincera, porque a quantidade de vezes que a malta foi à baliza e falhou é assustador, e não se podem falhar golos, não se pode. Claro que há sempre uma margem de erro, obviamente, mas tantos é absurdo. É absurdo. Dominar por completo uma parte inteira, 45 minutos, estar permanentemente em cima da baliza do adversário. Mesmo assim não marcar. É preocupante. Mérito aqui para mim 2 jogadores do União que têm que ser, sem dúvida nenhuma, salientados. Para além do guarda-redes do União de Coimbra, que eu vou pedir imensa desculpa, que não tenho o nome dele, eu bem fui à procura. Mas foi difícil para mim encontrar até as equipas. E não decorei o nome do guarda-redes do União, mas decorei o nome do jogador que, se a pessoa que deixou tudo em campo para dar um bom resultado da União foi este jogador, Pedrinho. E sinceramente, malta, tenham muita atenção a este jogador, porque eu acho que ele é jovem, ele é novo ainda, ele tem potencial para chegar muito longe, sem dúvida nenhuma.
Destaque negativo para mim na União. Amaral, que acaba por ser expulso por acumulação de amarelos. Do lado da Académica, ponto positivo. Pá, homem do jogo, sem dúvida, João Vitor, 2 golos, não há nada a dizer. Destaque negativo para mim, e por muito que me custe dizer isto, pá, Pereira. Eu não sei o que é que aconteceu com o Pereira este ano. Apagado. Não criou situações de perigo. Pá, ele não só homem da frente. Ele precisa de acordar para a vida. Não sei se é o NB que lhe está a causar algumas insónias. Eu não sei o que é que lhe está a acontecer. Está a sair demasiado à noite. Não sei se será isso. Se ele está desmotivado. Se Sim, ele o ano sim. passado, como veio quase como Salvador, incorporou um bocadinho essa mística de ser o Salvador, este ano como percebe que há mais opções, que já está mais desmotivado. Eu não sei. Acho que o Mister tem que ter uma daquelas conversas sentimentais com ele, a ver se arrebita o rapaz, porque ele faz-nos falta. Ele não é um jogador incrível, mas é eficaz, que é o que importa. E aquilo que eu senti foi que não estava. Pereira não estava eficaz. inspirado. Ainda estava inspirado para este jogo. É uma verdade. E pronto, encerramos então os jogos da semana, não é? E vamos àquela rubricazinha que nós gostamos sempre muito, que é o Clube Português da Semana. Clube Português da Semana. E agora pensam assim, vai falar da Académica. Não vou. Estou a seguir uma ordem, que é da Primeira Liga até à Liga 3, portanto, mantenho na Primeira Liga. E eu hoje não sei qual é o clube. Isto vai ser tudo uma surpresa para mim. É verdade, porque eu quero fazer-lhe algumas perguntas e então achei que não devia dizer. O clube que eu escolhi para esta semana foi o Rio Ave. Rio Ave, ok. E onde é que achas que fica o Rio Ave? Naquela norte, centro, sul? Não sei. O que é que tu achas? Norte? Boa, muito bem, sim senhor, é para norte, fica em Vila do Conde. Obrigada a adivinhar. É verdade, foi fundado em Vila do Conde, é verdade, Ok. a 10 de janeiro de 1939. Também já é velhinho. É verdade. Depois, só no ano a seguir, é que eles viram o seu campo a ser inaugurado, o campo da Avenida, ou o Estádio dos Arcos, como ele é conhecido agora. A verdade é que existe aqui uma rivalidade que eu gosto sempre muito de salientar entre o Rio Ave e o Varzim, que são dois clubes míticos. É sempre muito interessante ver, porque eles na realidade têm sempre aqui uma componente eu acho sempre muito interessante, que é, eles são de terras vizinhas, mesmo coladinhas ao lado uma da outra, e é uma rivalidade séria. Neste momento o Rio Ave joga na Liga 1, o Varzim está na Liga 3, mas ainda assim não invalida que a malta das Caxinas se passa com este tipo de jogos, não é? Que quando se confrontam os dois, e foi uma coisa muito comum, porque o Rio Ave já esteve na Liga 2, o Varzim também também já esteve na Primeira Liga, portanto já são jogos muito comuns. Então, o clube tem o mesmo nome do rio que atravessa a cidade de Vila do Conde, que é o Ave, o Rio Ave, e que desagua também em Vila do Conde, obviamente. Tem como principais rivais o Varzim, como eu já disse, mas também tem o Leixões, já não se pode esquecer, não é? Eles são conhecidos como os vilacondenses, ao Rio Avistas, e a sua mascote é o Tubas. Ela vai agora procurar a mascote, Tubas, com U. Rio Ave, Tubas. Sim, é verdade. Com tubarão? Já vais ver. O Rio Ave, ao longo dos seus 84 anos, já participou na Primeira Liga por 29 vezes. É um tubarão, eu sabia. É verdade. É fofo? É bem engraçado, É muito Tem um engraçado. ar todo sorridente. É verdade, e é verde. É verde. Para a malta está a achar que podia ser azul, mas não, que o Rio Ave é verde e, portanto, É uma tubarão é mistura verde. entre tubarão e crocodilo, na verdade. É verdade. O estádio do Rio Ave, portanto, o estádio dos Arcos, tem atualmente uma capacidade para 5.300 pessoas. A Ana está maravilhada porque há merchandising do Tubas. Agora. Entretanto, então vou voltar a referenciar, que já esteve 29 vezes na Primeira Liga, Muito bem, sendo que muito até bem. agora a classificação mais alta que conseguiu atingir até agora foi um 5º lugar na Primeira Liga. É uma boa classificação. É verdade. Teve Muito bem. 3 títulos na Segunda Liga, sendo que o último foi ganho na época 21-22. Muito bem. Pois é, portanto, esta é a segunda temporada Recente, do Rio Ave, recente. é verdade. Nas taças nacionais, taças de Portugal e taças da Liga, em ambas o Rio Ave conseguiu chegar à final por 2 vezes na prova rainha, 83-84, 2013-2014, e na final da taça em 2013-2014. Foi um grande ano este 13-14 para o Rio Ave, é verdade, Muito mas bem. infelizmente ficou por aqui. O Rio Ave também já participou uma vez na Supertaça, 2014-2015, e nestas 4 finais, infelizmente, o Rio Ave não ganhou nenhuma. Pronto, é uma pena. O Rio Ave também já participou em competições europeias em 4 ocasiões: 14-15, 16-17, 18-19 e 20-21, sempre na Liga Europa. Nesta competição conseguiu chegar apenas uma vez à fase de grupos, mais uma vez no ano 14-15. Portanto, foi ali uma boa época para o
digamos assim, para o Rio Ave. Portanto, dizer-vos que atualmente o uniforme do Rio Ave é verde e branco. Sim. E tem como fundo, digamos assim, como símbolo, um barco e o mar, ou o rio neste caso. Até porque faz todo o sentido que assim seja, sendo ali um clube mesmo à beirinha do mar. Vila do Conde é uma cidade lindíssima, acho que toda a gente devia visitar. É mesmo muito, muito bonita, muito acolhedora. A água é fria como aos infernos, mas também nada que não esteja à espera nas praias do norte, não é? Lá está. É verdade. Mas as pessoas são muito acolhedoras, come-se muito bem e eles fazem um bom São João. Portanto, recomendo vivamente uma visita à Vila do Conde. E só para dizer que o estádio do Rio Ave, o estádio dos Arcos, apesar de ser pequeno, que só leva 5.300 pessoas, é maravilhoso. Acho que as pessoas iam visitar. O estádio dos Arcos fica junto aos arcos que atravessam Vila do Conde e é mesmo muito, muito. Está mesmo no meio da circulação. Eu lembro perfeitamente de. Hoje não vou há muitos anos a Vila do Conde, se calhar pode estar diferente. Portanto, malta, não me batam, tá? Mas eu lembro-me que passo ao metro em Vila do Conde, metro de superfície, e, e do metro consegue-se ver o estádio para lá. Portanto, é muito giro. É muito giro, recomendo. Visitem também o Mosteiro de Santa Clara. Não é em Coimbra, é em Vila do Conde. E também é muito giro. E então, Clube Internacional da Semana. Clube Internacional da Semana. Ah pá, mais um separador. Qualquer dia também começas a cantar o primeiro. Vês? Então, e qual é que é o clube? Então, eu pedi à Ana mais uma vez um país europeu. França. Eu hoje... França. Uma coisa mais fácil. Qual foi o primeiro clube que me veio à memória assim que falámos em França? PSG, Paris Saint-Germain. Mas eu não sou mega fã deles. E pensei, vou buscar um clube que eu sempre tive algum carinho e gosto imenso, que é o Olympique Lyonnais, que basicamente é o Lyon. É o Lyon, é conhecido como Lyon, e vamos a partir daqui tratá-lo por Lyon, que eu não quero envergonhar nenhuma das minhas professoras de francês, então vamos tratá-lo sempre como Lyon. E o Lyon tem uma coisa muito engraçada, porque ele é conhecido também como LOL. Não sei se vais dizer alguma coisa. Mas porquê? Porque é o Le Olympique Lyonnais. É um LOL. Estou a perceber. Tem como principais rivais o Olympique de Marseille e o Paris Saint-Germain. Nasceu a 3 de agosto de 1950. O seu estádio é o Parc Olympique Lyonnais, que leva quase... Estava a falar francês. E que tem capacidade para quase 60 mil pessoas. É lá, grande estádio. É verdade, sim senhora. O treinador atual deles é o Laurent Blanc e eles atualmente jogam na Liga 1 francesa, sem dúvida nenhuma. Eles ficaram muito conhecidos aqui por uma fase muito específica da história deles, durante a primeira divisão, aqui na primeira metade do século XXI, em que eles conseguiram ser campeões 7 vezes consecutivas, é verdade, entre 2001 e 2008. Bem. A verdade é que, depois de ler um bocadinho da história deles, achei muito curioso este facto, que o Lyon surge de um desacordo entre a secção de rugby e a secção de futebol do Clube Multidesportes Lyon Olympique. Chique. É verdade, que existia desde 1899. É verdade. A seleção de futebol francesa dividiu-se do resto do clube e escolheu então o novo nome e ficou o Olympique Lyonnais, e mais conhecido por Lyon, e ficou muito assim. Curiosamente, eu não encontrei nenhuma indicação a uma mascote, portanto eu vou assumir que não tem ou não é muito bonita, das duas uma, e tenho vergonha dela, não sei muito bem. Ou então deve ser um leão, né? Ou se tivessem, imaginem um leão. Mas deixa-me ver, agora posso tentar aqui pesquisar. Tenta ver. A verdade é que antes de 1966 o clube até teve algum sucesso, depois de ter sido eclipsado pelo UFC Lyon em 1908 e 1909. O clube venceu o Campeonato Francês de Futebol em 1910 e em 1920 o clube foi para um novo estádio. A verdade é que foi aí que o clube mudou para o Lyon Olympique Universitaire e voltou a juntar-se ao futebol profissional em 1942. Portanto, venceu o Polo Sul do campeonato no final da guerra e foi assim sempre uma história muito controversa, digamos assim, do Lyon. O clube chegou a descer à segunda liga. O clube teve que esperar 10 anos até vencer a Liga 2 e voltar outra vez depois à Liga 1, mas depois foi outra vez rebaixado para a Liga 2. Portanto, ele veio à Liga 1, foi à Liga 2 e atualmente está na Liga 1. É, para não haver... Para não ser muito monótono, percebes? Assim, sim, fica
É mais exciting. Fica sempre assim, a verdade é essa. O que é que eles têm? Tem uma taça Intertoto, que já não existe, mas é uma taça Intertoto Ok. em 1997. Tem então 7 campeonatos franceses, 5 taças de França, 8 supertaças de França, uma taça da Liga Francesa, em 2000-2001, e da Liga, sim, da Liga Francesa, que é semelhante à nossa taça da Liga, pronto. E tem então 3 campeonatos da Liga 2. Ainda tem aqui alguns troféuzinhos. Só por curiosidade, o Lyon ganhou em 2018 a Eusébio Cup. Pronto. Não sei muito bem qual foi. Está aqui. Estou a ler e diz que sim, que eles ganharam e portanto a gente acredita, né? Muito bem, muito bem. Tem que ser. Pronto, sobre o Lyon não tem mais nada a dizer. Encontraste Eu então tava- a mascote? Encontrei. É um leão. Eu não disse? Mas estava difícil. Estava um bocado difícil. Estava. Não são as primeiras fotos que aparecem. Só tem mesmo que procurar especificamente por mascote. Sim, porque ela é capaz de não ser muito utilizada, se Ele calhar. parece Já. uma mistura entre... É uma mascote um bocado estranha, malta, ela não é muito fofa. Um bocado sinistra. É porque é como se fosse o leão do Sporting, Ah, mas o Jubas é fofo, este não. mas Dá para- tipo dá em para- modo vermelho, que é um bocado estranho. Sim. Pá, basicamente ele tem uma juba Não, isto vermelha. fica Malta, um bocado procurem estranho. mascote do Lyon e vão ver. Epá, é muito feio, realmente. Todas as versões dele são um bocado estranhas. São estranhas. Sinistro mesmo. Com mais cabelo, com menos cabelo, tipo... E um bocado musculado. Olha ali aquele. Está um bocado. Este aqui. É lá, Está um todo bocado, tonificado. está um realmente. bocado bombado ele. E não tem um ar simpático. Não sei, está um bocado estranho. Se isto é suposto atrair as crianças, Deus me livre. O do Sporting é mais giro, tenho O a dizer. Jubas é muito O amoroso. Jubas é mais fofo. O Jubas é muito amoroso. E então, o jogador da semana? Temos? Jogador da semana! Temos, e a Diana não quis dizer-me quem era. Mas disse uma coisa que. Disseste que eu ia saber quem ele é Quando eu e que ia dissesse- gostar. Ricardo Quaresma. Yeah. Eu gosto mais do que a Ana, na realidade. É verdade, ela disse que ia Então. gostar, mas no fundo quem gosta mais é ela. É verdade, eu gosto do Quaresma. É a vida. É a vida a acontecer. Então, Ricardo Andrade Quaresma Bernardo, nascido em Lisboa a 26 de setembro de 1983, Muito bem, muito bem. é um futebolista português extremo, que atualmente está sem clube, nem percebo como, mas pronto, não vou censurar. E em Portugal foi muitas vezes apelidado como o Mustang português, que ele era uma máquina imparável. Era e é, porque eu até acho que neste momento está a malta a jogar com menos capacidade física que o Quaresma. Ele estreou-se na equipa principal do Sporting quando tinha apenas 17 anos, contra o Porto, pelas mãos de Lázaro Boloni, na época 2000-2001, tendo Cristiano Ronaldo aparecido apenas na época seguinte. Mas Ronaldo também é um bocadinho... Estava aqui a ver, o Ronaldo acho que é de 85, nascido em 85. Sim, mas eles portanto, jogaram é muito 2 anos. juntos, não foi? Sim, é verdade. Devido às suas constantes... deu nas vistas logo desde muito cedo, devido às suas constantes fintas perante os adversários, e no seu primeiro ano como sénior no Sporting fez a dobradinha, ou seja, conquistou o campeonato e Taça de Portugal. Na segunda época no Sporting confirmou o seu talento, sendo a primeira opção do treinador para as alas, ouçam-me isto, em detrimento de Cristiano Ronaldo. Muito bem. É verdade. E em 2002-2003 o Sporting ficou classificado no terceiro lugar a 17 pontos do Porto de José Mourinho e na Taça de Portugal ficou-se pelos quartos de final, tendo perdido com a Naval 1º de Maio. Os adeptos na altura culparam Lázaro Boloni por não ter apostado em Ricardo Quaresma e Cristiano Ronaldo ao mesmo tempo, que isto era para entrar com a artilharia toda. Puseram-nos assim um bocadinho de lado. Quaresma foi para o Barcelona. O Sporting contratou para os seus lugares, esta malta vai se lembrar de Fábio Rockenbach, grande mítico do Sporting. Enfim, no Barcelona, o seu jogo de estreia foi um amigável contra o Milan e marcou um golo, tendo Ronaldinho também recém-chegado, não o nosso Ronaldo, o Ronaldinho, tendo também sido recém-chegado marcado o outro. Durante o Euro 2004 afirmou não jogar mais no Barcelona, enquanto lá estivesse o Frank Rijkaard. E alguns clubes europeus mostraram então interesse no jogador, mas o Porto levava vantagem, porque o Barcelona estava muito interessado, sabem em quem? Deco, no nosso mágico. Ao início mostrou-se relutante em voltar a Portugal, mas acabou depois por mudar de ideias, e em 2004, com a venda de Deco ao Barcelona, Ricardo Quaresma regressa então ao Futebol Clube do Porto. Foi um jogador-chave na tática de Coadriense, quem se lembra? Toda a gente acha que se calhar com o Sérgio Conceição é o treinador de sempre do Porto, mas não, Coadriense, e contribuiu para a sua primeira tripleta. Já falámos o que era uma É tripleta. verdade, é verdade. E é o quê? É- Tripleta? Ganha o quê? Quantos troféus? 3 troféus. E achas que possa ter sido o quê?
Na mesma época, ganhou Mesma 3 época. troféus. Sim. O que é que pode ter sido? Troféus. O que é que tu te lembras? Taça de Portugal. Boa. Sim. Ah, O mais importante. Aquele que corre durante mais tempo, com muitos jogos, jornadas. hum, Que o Benfica ganha muitas vezes. hum, E o Porto também. hum. São o quê? Eles normalmente, quando ficam em primeiro? Hum. Não digas diz alguma Taça da coisa? Liga. Não, filha, a Não, Taça da Liga é outra bolas. coisa. É Taça, é tanta coisa. Tipo, o campeonato. também então é tudo nomes parecidos. Não. Taça da Liga é outra história. E a outra foi coisa. a Super Taça. A Super Taça. Que é normalmente a taça de início da época. Taça da Liga, Super Taça, todos os nomes parecem. A Taça da Liga ainda é uma outra taça. Ela não aprende nada, malta. Não aprende. Aprendo. Mas é muito nome para memorizar. Eu sou péssima a memorizar nomes. É verdade. Ainda É um assim, apesar desta tripleta, não conseguiu fazer parte dos escolhidos do Scolari para o Mundial de 2006. Em 2006-2007 conseguiu fazer uma época ainda melhor que as anteriores. Na Liga dos Campeões não teve tanta sorte. No entanto, ganhou a Bwin Liga na altura, com apenas um ponto de vantagem sobre o seu antigo clube, o Sporting. Em 2008 assinou com o Internazionale, até 2013, a Itália, e não conseguiu mostrar o porquê da sua contratação, mostrando enormes dificuldades em adaptar-se à Série A, que é um campeonato um bocadinho mais competitivo. Entretanto, na temporada 9-10, venceu a Série A, a Taça de Itália e a Liga dos Campeões, mesmo sem estar em campo nas conquistas da sua equipa. Não interessa, ganhou na mesma. Não jogou, mas ganhou. É verdade. Mudou-se para o Chelsea, já em 2009, Vai, muito bem. mas na altura já não foi inscrito para os oitavos de final da Liga dos Campeões, pois estava em conversações também com o Tottenham Hotspur sobre uma possível transferência, mas antes de fechar negócio, então foi para o Chelsea e no clube londrino atuou tão poucas vezes, malta, que nem há registro. Aposto que a maior parte das pessoas nem se Coitado, lembrava que ele tinha porquê? passado pelo Chelsea. Porque teve lá há pouco tempo também. Ele Ah, saiu ok, logo no ok. ano a seguir e não se adaptou também ao campeonato inglês. Ok, estou a perceber. Aliás, depois de sair de um campeonato físico como o italiano, era muito normal que ele não se fosse adaptar a um campeonato inglês. Depois mudou-se para o Besiktas. Sabes onde é que fica o Besiktas? Não faço a mínima ideia. Não, o nome não diz nada. Besiktas. Não. Grécia? Turquia, perto. Chegou, não foi convocado para a seleção portuguesa para o Mundial de 2010, na África do Sul, e nesse mesmo ano fechou com o Besiktas da Turquia, depois de longas e difíceis negociações com o Internacional de Itália, porque ele ainda pertencia ao clube italiano, não é? O Besiktas pagou 7,3 milhões de euros por um contrato de 3 anos. Foi suspenso pelo clube após ter discutido com o então técnico Carlos Carvalhal. Pá, o Quaresma também tem um feitio que todos nós sabemos, não é? O jogador rescindiu com o clube em 2012, 6 meses antes do final do seu contrato, e em 2015 regressou novamente ao clube. Portanto, ele foi e veio. Aliás, vamos ser honestos, a malta do Besiktas ama de paixão o Quaresma. Quem vê as redes sociais do Quaresma, basta abrir os comentários, que há sempre alguém a comentar, a dizer come to Besiktas. Isso é bom sinal. Quer dizer que ele verdade. fez um bom trabalho lá. É verdade, é verdade. Depois esteve no Al Hilal Ali do Dubai. É preciso ter cuidado. Ali. Não tem Al no fim. Ali. Ali Ali. do Dubai. Ali. Assim quase no... Tom Twister. É verdade. Entretanto, só jogou 10 jogos, marcou 2 golos e devido a uma lesão contraiu que os afastou dos relevados o resto da época. Acertou a rescisão para assinar pelo Porto em 2014. Voltou ao Porto, regressou a custo zero para o Porto e representou o clube até 2008. Na época... desculpem, o clube já tinha representado entre 2004 e 2008. Ele regressou em 2014. Na época 19-20, voltou à Turquia para representar o Kasimpasa. Malta, lamento se não sei dizer isto bem, mas também, quer dizer, é turco, não é? É o que é. É o que é. E representou o clube em 26 partidas. A partir daí, em 2020, regressou a Portugal para o Vitória Futebol Clube, ou Sport Clube, desculpem, que agora a malta do Guimarães vai me bater. Confundi-me. Não, que não deixa. O Vitória Não faço nada. Sport Clube, que é o Vitória de Guimarães, e não o Vitória Futebol Clube, que é o de Setúbal. Vês? Pois queres que eu memorize tudo isto? É muito complicado. Mas Se por isso é tu que... confundes, como é que eu não vou Não, porque confundir? as pessoas costumam dizer a Vitória de Guimarães ou a Vitória de Setúbal para ser mais fácil. Ok, Pronto. ok. Mas o nome oficial é Vitória Sport Clube e foi apresentado no dia 7 de setembro de 2020, regressando assim para o seu país, representar o terceiro clube
em Portugal, após ter a camisola dos conquistadores por 57 vezes e ter marcado 6 golos, anunciou a saída do clube 2 anos após a sua apresentação. Nada impossível, obviamente, não há dúvida nenhuma, não é? Enfim, pela seleção também foi assim sempre um caminho assim um bocadinho, não é, difícil. Em 2000 ganhou o Campeonato da Europa Sub-17. No Mundial de 2002, António Oliveira ainda pôs a hipótese de o convocar, causando aqui uma grande polémica, mas depois não. Fez a sua estreia pela seleção em 2003, no amigável contra a Bolívia. Não participou, devido a uma lesão, não participou no Europeu de Sub-21 em 2004 e nem nas Olimpíadas de Atenas. Também não, na altura não foi. Foi convocado para apenas um jogo de apuramento para o Mundial de 2006 contra a Eslováquia. Já falámos da Eslováquia hoje. Aqui. É uma realidade. Não tendo sido selecionado para o Mundial depois, obviamente, e gerou uma grande polémica por parte da imprensa portuguesa. Em vez disso, foi convocado para o Europeu Sub-21, que se realizou naquele ano em Portugal. Em 2006-2007 foi finalmente chamado por Scolari, agora para formar uma dupla com Cristiano Ronaldo. Foi também convocado para o Euro 2008, onde Portugal depois acabou por ser eliminado pela Alemanha. Foi convocado para alguns jogos de qualificação do Mundial de 2010, mas rapidamente perdeu a titularidade. Foi assim, ele andou sempre um bocadinho dentro-fora, teve aqui uma vida difícil ele. Sim, nota-se. Voltou a falhar a convocatória para a Seleção Nacional em 2014, naquele que se realizou no Brasil. Também será para lá e fazer esta figura, ainda bem. Que este Mundial foi uma desgraça. Em 2014 voltou a ser convocado por Fernando Santos, naquela que foi a primeira convocatória do novo selecionador que substituiu Paulo Bento. E desde então mantém o seu nome na lista de convocados da Seleção das Esquinas. Foi convocado para o Euro 2016 na França e conquistou o Campeonato da Europa nesse ano e foi condecorado como Comendador da Ordem de Mérito. Foi convocado para a Taça das Confederações em 2017 e no ano a seguir para o Mundial, onde marcou um impressionante golo de trivela contra a seleção do Irão. Aliás, Quaresma é conhecido pelas suas incríveis trivelas, muito bem feitas. Depois eu explico o que é uma trivela. Sim. Mas é basicamente chutar. Não sei, mas parece excitante. Imagina, ele chuta com a parte fora do pé, de maneira que a bola vai em rotação e escreve um arco para entrar dentro da bola. Que fixe. É uma técnica tipo difícil. Uma cena... Tsubasa. Exato. Isso é brutal. Sim, mas no Tsubasa as bolas eram ovais. Tsubasa da vida real. Quase isso. É uma realidade. Portanto, fechamos aqui a carreira de Ricardo Quaresma. Eu espero que ele ainda seja chamado para alguns clubes, ou pelo menos que ele esteja disponível. Sim. A não ser que ele próprio não esteja já disponível para obviamente. jogar, obviamente. Mas ali à semelhança do Cristiano Ronaldo, são pessoas que nos trazem boas memórias. Eu, por acaso, quando fui agora reler a história dele, até fiquei impressionada, porque eu tenho muitas memórias dele a jogar na seleção. Portanto, até fiquei muito impressionada dele não ter sido convocado tantas vezes como aquilo que eu imaginava. Mas a verdade é que, pelo menos para mim, se eu me lembro tanto das situações dele na seleção, é porque, pelo menos as vezes que lá esteve, fez um bom trabalho. Foram não é? poucas, mas boas. É o que eu quero acreditar. E, portanto, ele é um jogador controverso. Há muita gente que não gosta dele, mas a verdade é que ele ficou conhecido como um Mustang. Ele tem um temperamento muito, muito difícil. Muito difícil, é verdade. Aliás, quem não se lembra do Scolari a dar um soco num jogador para defender o menino, e o menino era o Quaresma, como se o Quaresma precisasse de defesa de alguém. Mas pronto, é uma realidade e cumprimentos ao Quaresma. Pronto. Sim, nós gostamos dele. A gente não sabe como é que há de terminar estas coisas. Vamos no... Beijinho, Quaresma. Sim, porque ele vai ouvir isto. Então, meus caros, sigam-nos no Spotify, não é? Nas redes sociais também, no Instagram. No Instagram. E esta semana temos uma novidade em relação às redes sociais. É verdade. Porque vamos passar também a estar disponíveis. Onde, Ana? No YouTube! É verdade. Sem imagem, malta. Não fiquem já assim também tão excitados. Até porque se nos vissem agora a gente nem podia aparecer assim em lado nenhum. Não é o que faltava. Sim, não são os melhores preparos, é um facto. Não são. E portanto, mas caso, porque houve malta a dizer que o Spotify é pago e não sei o quê, então vamos também colocar no YouTube para que possam ouvir todo seguidinho, sem interrupções e anúncios, mas pronto, para quem tem E por isso, já que se queixaram, toca ir ao YouTube ouvir. Exatamente, é isso mesmo. Portanto, meus caros, vamos então despedir-nos. Está bem? Espero que aproveitem este episódio mais diferente, não é? Para a semana regressamos com as ligas, não é? Com os jogos e afins. E pronto, é isso. Portem-se mal para que a vida vos corra bem. Até para a semana!